Deus seja louvado. Amém. Hoje nós vamos continuar os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que o Senhor nos guie em todo o decorrer desse vídeo e que todos os que assistirem esse vídeo sejam ricamente abençoados com as suas eternas bênçãos. Perfeito? Nós vamos ler hoje uma palavra da Santa Escritura que está aqui no Santo Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, do verso 1 ao 8. O título é a ressurreição. Vamos ler com a ajuda e a força de Deus. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Glória a Deus. Bem, essa parte que nós acabamos de ler relata a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, segundo o discípulo Marcos. Também há aqui outros relatos de outros discípulos relatando esse acontecimento maravilhoso, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em Mateus, em Lucas e João também, que foram discípulos do Senhor Jesus Cristo, que andavam com o Senhor Jesus Cristo para todo lugar. Eles puderam testemunhar muitas obras, muitas maravilhas que o Senhor fazia, e essa também foi uma das obras que eles puderam testemunhar. Essas mulheres que foram ungir o Senhor eram discípulas do Senhor também, que o serviam, que ouviam a santa palavra de Deus pela boca do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus também. Por saber que o Senhor foi ressuscitado, elas voltaram para casa correndo e perplexa, como a gente pôde aqui ver, né, nessas passagens. E uma delas, a Maria Madalena, ela ainda ficou por ali, né, voltou e ficou por ali, porque eram discípulos que sentiam muito, né, a alegria de estar com o Senhor quando ele estava vivo. Sabia que ele era o próprio Salvador. Então, Maria Madalena, ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela foi a primeira pessoa após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo ao vê-lo. Então, a Maria Madalena é uma dessas discípulas agraciada que pôde ver o Senhor Jesus Cristo e foi a primeira. Depois o Senhor apareceu para dois discípulos que iam de uma cidade para outra, né? Ia para Emaús, e depois apareceu para os 11, quando eles estavam reunidos, o Senhor se apresentou no meio deles. Depois da ressurreição, o Senhor ficou aparecendo, como em outras passagens está escrito, né? Aparecendo para os seus discípulos, para aqueles que criam nele, né? E todos puderam testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa passagem nós vemos que tinha um varão lá, aquele varão era um anjo de Deus, né, que os soldados ficaram lá guardando o sepulcro, porque eles também sabiam que o Senhor dizia que no terceiro dia ressuscitaria, né? Então eles ficou guardando o sepulcro, né? E aí o anjo desceu do céu, né, com resplendor e glória, e eles saíram correndo, espantados de medo, e o anjo removeu a pedra, né? O Senhor já tinha sido o Senhor já tinha ressuscitado dos mortos e apareceu as servas dele lá para servi-lo, né? Só que ele não estava mais lá. Então, irmandade, nós podemos entender que tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo
da crucificação, foi permissão de Deus. Não é que o homem tinha poder sobre o Senhor Jesus Cristo, não tinha. O Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a vontade de Deus. E uma das partes da vontade de Deus era que o Senhor Jesus Cristo fosse morto, e fosse crucificado, né? Para que ele cumprisse o propósito de Deus, né? Ele obedeceu o nosso Pai do começo ao fim e foi até a morte. Um amor imenso, né? Ele deu a sua vida para os pecadores, para salvar os pecadores, né? Porque foi um preço muito alto que ele pagou pelas nossas almas. E ele foi até o fim obediente a Deus. E a morte não pôde retê-lo, né? Depois, no terceiro dia, como ele mesmo disse, ele ressuscitou e ele está assentado à destra de Deus lá nos céus para todo o século da eternidade. Bem, Irmandade, e ele fez muitas promessas para nós, que se nós crermos nele, nós viveremos eternamente, né? Porque aqui, essa vida aqui é temporária, é terrena, é passageira, e depois daqui há uma eternidade, e nós temos que fazer ou andar de acordo com a vontade de Deus, para que quando a nossa carreira aqui terminar, a gente possa ir para um lugar melhor, ou para o paraíso, para a eternidade, né? Que é o nosso lugar criado e feito por Deus. Bem, Irmandade, eu vou ler aqui uma passagem para saber. Aqui em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 7, está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é isso, o pó volte à terra? O nosso corpo carnal, ele é pó, né? Quando a gente morre, ele vai para a terra e vira pó de novo. Porque nós fomos feitos do pó e ao pó voltaremos. Mas o nosso espírito volta para Deus que o deu, como está escrito, né? Irmandade, e aí, quando a gente volta para os céus, a gente habita no templo de Deus. A gente fica debaixo do templo de Deus, aguardando que tudo se cumpra, né? Que o número dos escolhidos se cumpra aqui na terra, para que tudo esse processo, todo esse tempo aqui passe e a gente possa viver feliz eternamente. Porque ainda está um processo, né? Até que se complete o número dos escolhidos. Perfeito? Então vamos ler uma passagem aqui que está no livro de João, no capítulo 11, do verso 25. No capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Irmandade, nós cremos plenamente que se nós morrermos com Jesus, nós viveremos. E a prova disso é a sua palavra, porque a sua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Também há uma passagem aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9 ao verso 17, que diz o seguinte. O título é Visão dos Mártires na Glória. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e aos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele
ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Então, irmandade, nós podemos perceber que aqueles que morreram fazendo a justiça, andando de acordo com a santa palavra de Deus, andando pela fé em Jesus Cristo, na graça de Deus, eles estão lá no céu, os seus espíritos, a sua alma está lá nos céus, né? Descansando e glorificando o nosso Deus. Perfeito? Então, a gente que ainda está aqui nessa terra, a gente tem que lutar para alcançar o que muitos já alcançaram. A multidão, como nós podemos ler aqui, é muito grande. Então, aqui, essa vida aqui não acabou aqui. Quando a gente morre, não acaba aqui. Ainda tem toda a eternidade. E nós temos que escolher, segundo a misericórdia de Deus, pela sua imensa bondade, para onde nós vamos. Se para o céu, para junto do nosso Pai, o nosso lar eternal, ou se a gente fizer o mal, para o inferno, para o lago de fogo, e está destinado ao diabo e ao inferno, né? E todos aqueles que praticam e fazem maldade. Perfeito? Então, nós temos que ter essa consciência de que nós somos responsáveis, né, pela nossa salvação. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo para que nós podemos ser salvos. Então, nós temos o livre-arbítrio, se nós queremos servi-lo ou não. E se nós não servimos o servir, então a tristeza será muito grande, o sofrimento também, para aqueles que não confiar e não esperar e não fazer a vontade de Deus. Então, por isso, nós precisamos andar de acordo com a sua santa vontade, para que nós possamos alcançar a ressurreição da vida eterna. Então, os que morreram em Cristo estão lá nos céus. Tem uma outra parte que fala aqui, vou ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 9. Vamos ver até onde o Senhor dá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Perfeito? Então eles estão lá nos céus, aguardando o número dos escolhidos, né? O número que o Senhor quer para que habite a Nova Jerusalém. É uma multidão muito grande que não pode contar. Então há lugar para todos aqueles que creem e esperam no Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que querem se salvar, viver eternamente uma vida de felicidade, de alegria eterna, onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá tribulação, só paz, alegria, amor eterno, né? Então, nós temos que crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos enviar o seu Santo Espírito para nos guiar em toda a verdade, né? Então, muitas das vezes a gente fica triste porque um ente querido nosso morre, um amigo, um conhecido, e a carne sofre porque a separação da carne é muito triste. Mas a gente, servindo o Senhor, a gente sabe que a gente vai morar no paraíso eternamente. Então, a gente tem que ter essa consciência e não deixar que a tristeza se prolongue, nos leve a uma depressão, a desanimar completamente e perder a fé. A gente tem que entender que a gente está aqui de passagem, que a nossa pátria
o nosso lar, o nosso país, não é aqui, é lá nos céus. E é para lá que a gente tem que voltar um dia. E a gente vai voltar. A ressurreição vai acontecer em etapas. Em outro vídeo eu vou estar falando sobre essa parte da ressurreição que vai acontecer. E vai ter o juízo final também. E eu vou explicar em outro vídeo, né? Hoje o Senhor me deu de falar até aqui e passar para que todos creiam que, ainda que nós estejamos mortos, mas se a gente morrer no Senhor Jesus Cristo, a gente viverá. Espero que o Senhor abençoe a vida de cada um, conforte os seus corações, multiplique as suas bênçãos, e eu agradeço a Deus por essa força, e só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém.